Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A manhã despontava lentamente sobre a pequena cidade de Cedarville. As ruas de paralelepípedos estavam banhadas por uma luz dourada, e os comerciantes abriam suas lojas e cumprimentavam os transeuntes. Tudo parecia tranquilo, quase tranquilo demais para o que estava prestes a acontecer. No Café Liberty, o aroma de café moído na hora pairava no ar, misturando-se aos croissants e doces da manhã. Ava Johnson, 28 anos, uma jovem garçonete negra de sorriso radiante, preparava as mesas, conferia os pedidos e cumprimentava os clientes com natural cordialidade. Por trás de sua gentileza aparente havia uma determinação. Ela acreditava firmemente na bondade humana, mesmo quando o mundo parecia esquecê-la. Foi então que ela notou um velho sentado sozinho em um canto. Suas roupas estavam gastas, seus sapatos estavam furados e seu rosto enrugado revelava anos de luta e sofrimento. Ele tinha a aparência calma, porém cansada, de um homem que havia dado muito e recebido pouco. Era um veterano sem-teto a quem alguns moradores locais simplesmente chamavam de Sr. Thompson. Quando o homem pediu café e café da manhã, Ava imediatamente sentiu que precisava agir. Ela sabia o valor de cada centavo na vida de alguém como ele. Sem hesitar, decidiu pagar a conta ela mesma. É uma honra, Sr. Thompson murmurou com um sorriso sincero. Mas, a algumas ruas de distância, a notícia desse simples gesto já se espalhava. Um pequeno grupo de soldados, de licença e convencidos de que qualquer ato em relação a um morador de rua necessariamente escondia manipulação, ficou alarmado. Para eles, a jovem garçonete havia passado dos limites. Eles partiram, sem saber o verdadeiro coração de Ava, convencidos de que estavam prestes a descobrir uma conspiração. Naquela manhã, um simples gesto de generosidade provocaria um confronto inesperado, revelando à cidade tudo o que ela havia esquecido. O poder de um ato humano diante da injustiça e a coragem silenciosa daqueles que ousam fazer o bem, mesmo sob pressão. O Liberty Café estava movimentado como sempre. As conversas se misturavam ao tilintar das xícaras e ao zumbido da máquina de café expresso. Ava Johnson, como sempre, circulava entre as mesas com elegância e rapidez, anotando pedidos e oferecendo sorrisos calorosos a cada cliente. Num canto perto da janela, um velho chamou sua atenção. Suas roupas estavam surradas, o paletó coberto de poeira e suas mãos tremiam levemente enquanto segurava a xícara de café. Ava reconheceu imediatamente o veterano sem-teto conhecido por alguns na cidade como Sr. Thompson. Ela o vira sentado ali algumas manhãs, sozinho, em silêncio, observando os transeuntes com uma melancolia reprimida. Naquela manhã, Ava sentiu uma onda de compaixão. Ela se aproximou da mesa dele, com o bloco de pedidos na mão. Bom dia, Sr. Thompson. O que você quer hoje? Perguntou gentilmente. Um café preto, por favor, e algo para comer, se possível, ele respondeu com uma voz fraca, mas digna. Ava sorriu interiormente. Ela sabia o preço de cada prato e sabia que para ele, cada centavo contava. Sem pensar muito, tomou a decisão que desencadearia uma série de eventos inesperados. Anotou seu pedido, apresentou ao caixa e pagou a conta ela mesma. É uma honra, Sr. Thompson, disse ela, colocando o prato à sua frente. Seus olhos brilhavam de emoção. Eu só queria fazer algo legal para o senhor. O velho olhou para ela, surpreso e comovido. Não precisava, obrigado, senhorita. Muito obrigado. Enquanto o silêncio acolhedor se instalava ao redor delas, Ava não percebeu que do lado de fora, um pequeno grupo de soldados de licença ouvirá falar de suas ações. Convencidos de que tal ato não poderia ser inocente, eles começaram a se dirigir ao café, munidos de preconceitos e de um senso distorcido de autoridade. Em poucos minutos, um simples ato de generosidade transformaria o café em um campo de tensão, e Ava teria que enfrentar a injustiça com toda sua coragem e dignidade. O café continuava a vibrar suavemente, mas o ar lá fora parecia carregado de uma tensão invisível. A poucos quarteirões dali, o pequeno grupo de soldados de licença se dirigia ao Liberty Café. Cada um deles estava convencido de que as ações de Ava não eram inocentes. Suas mentes estavam repletas de preconceitos e certezas. Uma jovem garçonete negra pagando a refeição de um veterano sem-teto? Devia haver algo por trás disso. Lá dentro, Ava continuava seu turno, alheia ao que estava acontecendo. Ela entregava cafés, anotava pedidos e trocava algumas brincadeiras com os clientes. O Sr. Thompson apreciava seu café da manhã em silêncio, com um leve sorriso no rosto. Então a porta se abriu com um estrondo. Um soldado, seguido por outros 3, irrompeu no café. Senhorita,
A senhora precisa nos explicar imediatamente o que está fazendo aqui. Trovejou o soldado mais alto, sua voz ecoando pelo salão. Os clientes se viraram, chocados e preocupados. Ava, surpresa, virou-se e encarou os homens uniformizados. Eu não entendo, respondeu calmamente. Acabei de pagar a refeição de um veterano. Não há nada de suspeito nisso. O soldado franziu a testa. Tem certeza? Ninguém faz isso sem motivo. Você pode ter se envolvido em uma fraude, ou pior, uma conspiração contra o exército. Enquanto ele falava, mais 2 soldados irromperam atrás de Ava, bloqueando quase todas as saídas. O café congelou. Os clientes trocaram olhares preocupados, alguns instintivamente se levantando para formar um círculo protetor ao redor de Ava. O dono do café, Sr. Reynolds, estava parado na frente dela com um rosto sério. Não toque na minha garçonete. Ela só fez o bem, nada mais. Ava sentiu o coração bater mais rápido, mas manteve-se firme, o olhar determinado. Eu só fiz o que achei certo, disse ela calmamente. O Sr. Thompson é um veterano. Eu só queria ajudá-lo. O veterano, até então em silêncio, levantou a mão com esforço. Eu não pedi por isso. Este gesto vem do coração desta jovem, e eu me recuso a ser usado como desculpa para me atacar. Sua voz, fraca mas firme, silenciou os soldados por um momento. Mas um deles, teimoso, deu alguns passos à frente. Você acha mesmo que isso é suficiente para justificar suas ações? Temos que investigar. Naquele momento, os clientes sacaram seus celulares e começaram a filmar. A tensão aumentou. A cena, inicialmente íntima e carinhosa, estava se transformando em um confronto público. Ava, cercada, mas resoluta, sabia que aquele momento definiria não apenas o seu dia, mas também a forma como toda a cidade perceberia a coragem e a humanidade. O silêncio pesado que reinava no Liberty Café foi logo interrompido pelos murmúrios dos clientes, e depois por suas reações. Alguns se levantaram lentamente de seus assentos hesitantes, mas determinados a não deixar Ava sozinha diante dos soldados. Outros pegaram seus celulares para filmar a cena, sabendo que cada gesto seria importante para revelar a verdade. O Sr. Reynolds, o dono do café, deu um passo à frente, apoiando as mãos no balcão. Esses homens não têm motivo para implicar com ela. Ela só foi gentil. Você não tem o direito de cercá-la com sua farda. Um murmúrio de apoio percorreu o salão. Os clientes começaram a formar um círculo ao redor de Ava, protegendo a jovem garçonete física e mentalmente. Alguns colocaram as mãos em seus ombros, outros se colocaram entre ela e os soldados, encarando-os com determinação. Enquanto isso, o Sr. Thompson, o veterano, levantou-se com esforço, apoiado na bengala. Seu rosto enrugado, marcado pela dignidade e pelo cansaço, agora se iluminava com uma força interior. Escutem-me, disse ele com a voz mais forte do que se poderia esperar. Eu nunca pedi por essa ação. Ela agiu por pura humanidade. Recuso-me a deixar que alguém a acuse falsamente. Os soldados ficaram paralisados por um momento. Não esperavam tamanha oposição coletiva. Alguns clientes, visivelmente chocados com a arrogância dos militares, se manifestaram. Vocês não podem tratar alguém assim por um ato de gentileza, gritou um deles. Isso é uma injustiça flagrante, interrompeu outra voz. A tensão aumentou ainda mais quando moradores locais, alertados pelo boato e vendo a cena da rua, começaram a correr para o local. Cercaram o café, criando uma barreira humana e demonstrando seu apoio a Ava. A cena rapidamente se tornou pública, e a moralidade das ações de Ava começou a emergir. O soldado que parecia ser o líder do grupo olhou ao redor, percebendo que o confronto não seria tão simples quanto imaginara. As câmeras dos celulares e os olhares da comunidade tornavam necessária cautela. Ele recuou um pouco, franzindo a testa. Ava, em meio a esse círculo de solidariedade, sentiu uma onda de alívio. Ela ousara fazer o que parecia certo e agora via que sua cidade não estava pronta para fechar os olhos à injustiça. A mensagem era clara. Gentileza e dignidade podem inspirar solidariedade, mesmo diante da intimidação e do preconceito. E naquele café naquela manhã, Ava, uma simples garçonete, havia se tornado um símbolo vivo dessa verdade. A aparente calma do Liberty Café rapidamente se dissipou. Os soldados, visivelmente frustrados com a resistência dos clientes e moradores, trocaram olhares preocupados. A certeza de que as ações de Ava escondiam uma conspiração pareceu ruir sob o peso da solidariedade que a cercava. O líder do grupo, vermelho de raiva, deu um soco no balcão. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Esta jovem precisa vir conosco para uma explicação imediata, gritou ele, tentando intimidar a multidão. Mas a comunidade se manteve firme.
Clientes, moradores e vizinhos se aproximaram, formando uma barreira humana mais forte. Alguns começaram a gritar: justiça! Justiça! Enquanto outros apontavam seus celulares para os soldados, registrando cada gesto e palavra. Ava, no centro da tempestade, permaneceu calma. Respirou fundo e não demonstrou medo. Seu olhar pousou no Sr. Thompson, que apesar da idade e da fraqueza, mantinha-se firme, pronto para apoiar Ava. Não temos nada a esconder, disse ela com clareza. Tudo o que fiz foi por gentileza e respeito a um homem que serviu ao seu país. Nada mais. Um soldado se adiantou novamente, desta vez com um tom mais ameaçador. Você acha que seus vídeos e seus vizinhos podem nos impedir? Nós somos o exército. Nós decidimos o que é certo aqui. Naquele momento, a porta do café se abriu bruscamente e vários moradores mais velhos, eles próprios ex-militares, entraram. A mera presença deles impôs um silêncio imediato. Um deles, um homem de barba grisalha e estatura imponente, deu um passo à frente e disse com firmeza: você deveria ter vergonha. Tudo que aquela jovem fez foi prestar homenagem a um veterano. Você está abusando do seu poder. Os soldados hesitaram. A tensão no café era palpável, quase elétrica. Cada movimento, cada palavra poderia desencadear um confronto direto. Mas a verdade, personificada por Ava e pela solidariedade de sua comunidade, afirmava-se cada vez mais como uma força inabalável. Ava sentiu uma onda de esperança. Aquele momento, embora perigoso, mostrava que a bondade podia ser defendida. E que às vezes a união e a coragem de algumas pessoas comuns podiam abalar até mesmo aqueles que se acreditavam todo-poderosos. À medida que a tensão aumentava no Liberty Café, o som de sirenes ecoava ao longe. Alguns clientes se debruçaram na janela e viram carros de polícia se aproximando. A notícia da briga se espalhou rapidamente graças aos vídeos gravados em celulares, e as autoridades locais finalmente estavam a caminho para avaliar a situação. Lá fora, jornalistas começaram a chegar, com câmeras nos ombros, atraídos pelos gritos de moradores indignados. Os soldados, já colocados na defensiva pela comunidade local, agora se viam diante de uma exposição inesperada na mídia. Sua arrogância começava a vacilar. O líder dos soldados tentou novamente retomar o controle. Estamos apenas cumprindo nosso dever. Ninguém pode nos impedir. Gritou ele, mas sua voz parecia mais fraca sob o olhar das câmeras e dos moradores reunidos. Pouco depois, o capitão da polícia local entrou no café, impondo a calma de uma autoridade respeitada. Ele se aproximou de Ava e disse: senhorita, você está segura. Esses soldados não têm o direito de ameaçá-la ou intimidá-la. Garantiremos que isso seja resolvido dentro da lei. Os clientes irromperam em aplausos e gritos de alívio. O Sr. Reynolds colocou a mão reconfortante no ombro de Ava. Você se manteve firme, Ava. Você demonstrou verdadeira coragem hoje, disse ele, emocionado. O capitão da polícia voltou-se para os soldados, que de repente pareceram pequenos diante da força combinada da lei e da opinião pública. Seu comportamento é inaceitável. Vocês serão levados perante nós para esclarecimentos, e todas as acusações contra esta jovem serão imediatamente retiradas. O Sr. Thompson, o veterano, deu um sorriso fraco, mas agradecido. Obrigado a todos, murmurou. Vocês protegeram o que é certo. A tensão que quase se transformará em conflito transformou-se em uma cena de admiração e gratidão. Ava, no centro de tudo, entendeu que seu gesto simples, porém sincero, havia despertado algo muito maior, uma demonstração de solidariedade, um lembrete de que o respeito e a humanidade podem triunfar mesmo nas situações mais intimidantes. Quando a mídia começou a filmar Ava e o Sr. Thompson lado a lado, ela sentiu que aquela manhã ficaria gravada na memória da cidade. Não era apenas a história de uma garçonete e um veterano. Era a história de uma comunidade que se recusou a permanecer em silêncio diante da injustiça. Logo após a intervenção policial, a notícia do incidente no Café Liberty se espalhou como fogo na palha. Vídeos filmados por clientes circularam nas redes sociais, mostrando Ava no centro do círculo de proteção e o veterano Sr. Thompson ao seu lado. Cada visualização, cada compartilhamento amplificava a história, e logo a cidade inteira estava falando sobre ela. Moradores se reuniram em frente ao café, não mais por curiosidade, mas por admiração e apoio. Placas improvisadas apareceram: respeito e humanidade, obrigada, Ava, e até mesmo solidariedade com quem serve. Ava, ainda em choque com o que acabará de acontecer, assistiu à mobilização com humildade. Ela só fizera o que lhe parecia certo, mas agora entendia que seu gesto havia tocado muito mais corações do que ela poderia imaginar. Jornalistas locais entrevistaram o Sr. Reynolds, o dono do café, e vários clientes que testemunharam a briga.
Todos enfatizaram a coragem de Ava e as ações desproporcionais dos soldados. As autoridades locais confirmaram que as acusações contra ela eram completamente infundadas e que uma investigação oficial sobre o comportamento dos soldados seria aberta. Nas casas, os moradores conversavam sobre o que tinham visto, e muitos começaram a refletir sobre seu próprio papel na proteção da justiça e da dignidade humana. Ava se tornou um símbolo, o de uma pessoa comum, capaz de agir com coragem diante da intimidação e do preconceito. Enquanto isso, o Sr. Thompson, o veterano, recebia ligações e visitas de vizinhos e ex-companheiros. Todos queriam expressar sua gratidão pelo gesto de Ava, mas também por mostrar que a comunidade sabia defender o que era certo. O prefeito da cidade emitiu um comunicado oficial alguns dias depois, elogiando Ava e a comunidade por sua coragem e solidariedade. Ele afirmou que medidas seriam tomadas para proteger quaisquer atos de gentileza em relação aos veteranos e para conscientizar sobre preconceito e abuso de poder. Ava, em seu café, continuou a atender os clientes com seu sorriso habitual. Mas agora ela sabia que sua vida havia mudado. Seu simples ato, fruto de um coração generoso, havia causado um impacto muito além das paredes do Café Liberty. E no olhar agradecido do Sr. Thompson, ela compreendeu que às vezes, a verdadeira força reside na gentileza e na coragem de permanecer fiel aos próprios valores. Enquanto a cidade de Cedarville continuava a discutir o incidente no Liberty Café, os soldados que tentaram intimidar Ava começaram a sentir as consequências de suas ações. Vídeos circularam nas redes sociais, mostrando claramente seu comportamento agressivo e injustificado. Os comentários online foram unânimes, sua arrogância e abuso de poder não podiam ser tolerados. O capitão da polícia local havia aberto uma investigação oficial. Os soldados foram intimados a responder por suas ações perante seus superiores e as autoridades civis. A perspectiva de serem confrontados com a verdade, com toda a cidade como testemunha, começava a pesar sobre eles. Alguns baixaram os olhos, percebendo que seu comportamento seria condenado publicamente. Dentro do café, Ava continuou seu serviço, ciente de que a mídia e a pressão legal estavam agora trabalhando a seu favor. Clientes e moradores locais a acorreram regularmente para apoiá-la, deixando mensagens de gratidão e doações para ajudar o Sr. Thompson e outros veteranos necessitados. O veterano, por sua vez, permaneceu ao lado de Ava, expressando silenciosamente sua gratidão. Todos os dias ele repetia para aqueles que o visitavam: "Não é apenas o gesto de Ava, mas a coragem de toda uma comunidade que me toca profundamente." Enquanto isso, as autoridades militares anunciaram que medidas disciplinares severas estavam sendo consideradas contra os soldados responsáveis. Seu comportamento seria registrado em seus arquivos e poderia ter consequências fatais. Alguns tentaram justificar suas ações, mas era tarde demais. As evidências e os depoimentos eram esmagadores. Inspirada pelo exemplo de Ava, a cidade começou a organizar eventos para conscientizar sobre os valores de respeito, solidariedade e dignidade. O simples gesto de uma garçonete negra desencadeou um verdadeiro despertar coletivo. Ava, em sua vida cotidiana como garçonete, compreendeu que a coragem não reside na força ou em um uniforme, mas na capacidade de defender o que é certo, mesmo quando tudo parece contra você. E enquanto os soldados enfrentavam as repercussões de sua arrogância, ela sabia que havia mudado sua cidade para sempre, simplesmente por permanecer fiel a si mesma. Poucos dias após o incidente, a cidade de Cedarville decidiu realizar um evento público em homenagem a Ava Johnson e ao Sr. Thompson. A praça principal, normalmente tranquila, foi transformada em um vibrante espaço de solidariedade. Faixas proclamando honra aos nossos heróis e coragem e humanidade esvoaçavam ao vento. Moradores, jovens e idosos, se reuniram para celebrar a coragem de Ava e prestar homenagem aos veteranos. A mídia local e nacional estava presente, registrando cada momento para que o ato de gentileza e apoio da comunidade fosse conhecido muito além das fronteiras de Cedarville. Ava, vestida com simplicidade, mas com dignidade, estava de pé na plataforma ao lado do Sr. Thompson. O veterano, apesar de sua fraqueza física, mantinha-se ereto, apoiado em sua bengala. Sua voz tremia levemente enquanto falava. "Eu não pedi nada a Ava, mas ela me deu muito mais do que apenas uma refeição. Ela lembrou a nossa cidade, e talvez até o nosso país, que a gentileza e a dignidade são mais fortes do que o medo e a discriminação." A multidão aplaudiu longamente, comovida com suas palavras. Alguns choraram, outros sorriram, todos inspirados pela coragem silenciosa de uma jovem garçonete e pela força de sua comunidade unida. O prefeito da cidade então discursou:
parabenizando Ava por seu gesto corajoso e anunciando iniciativas para apoiar veteranos e conscientizar sobre os valores de respeito e solidariedade. O que esta jovem fez, disse ele, não é apenas um ato de generosidade. É um exemplo para todos nós, um lembrete de que cada indivíduo pode fazer a diferença. Enquanto os aplausos ecoavam pela praça, Ava sentiu uma profunda emoção. Aquele momento inesperado e avassalador lhe mostrou que até mesmo uma ação simples pode transformar vidas e inspirar milhares de pessoas. O Sr. Thompson, colocando a mão trêmula sobre a de Ava, murmurou: "Obrigada, por tudo. Você me lembrou que a humanidade ainda existe." A cidade inteira, reunida em torno desta história, compreendeu que a verdadeira força reside na compaixão e na coragem de permanecer fiel aos próprios valores, mesmo diante da injustiça. E Ava, humilde mas resoluta, sabia que este dia permaneceria gravado no coração de todos que testemunhassem esta homenagem excepcional. Após a homenagem pública, as repercussões do incidente do Liberty Café continuaram a ser sentidas. Os soldados responsáveis foram oficialmente convocados por seus superiores e autoridades civis. As investigações revelaram a extensão de seu comportamento abusivo e discriminatório. Suas ações foram consideradas inaceitáveis e severas sanções disciplinares foram impostas. Alguns foram rebaixados, outros perderam oportunidades de carreira e todos tiveram que enfrentar publicamente as consequências de sua arrogância. A cidade de Cedarville, inspirada pela coragem de Ava, criou programas de apoio a veteranos e moradores de rua, tornando a história da garçonete um símbolo de mudança positiva. A mídia continuou a compartilhar sua história, e Ava se tornou um exemplo vivo de gentileza e resiliência. A vida no café voltou ao normal, mas a atmosfera havia mudado. Ava atendia seus clientes com o mesmo sorriso caloroso, mas agora cada gesto tinha um significado mais profundo. Os moradores locais vinham não apenas pelo café, mas também para demonstrar seu apoio e admiração. Enquanto isso, o Sr. Thompson recuperou gradualmente sua dignidade e independência com a ajuda da comunidade. Vizinhos e voluntários se organizaram para lhe fornecer moradia, alimentação e apoio emocional. Cada encontro com Ava e os moradores o lembrava de que a solidariedade pode curar até as feridas mais antigas. Em uma cerimônia formal, o prefeito entregou medalhas simbólicas a Ava e ao Sr. Thompson por sua coragem e exemplo. "Vocês mostraram à nossa cidade o que significa defender a humanidade e a dignidade", disse ele. Seu ato de generosidade inspirou cada um de nós a ser melhor, a agir com coragem e gentileza. Ava, emocionada, aceitou o reconhecimento com humildade. "Eu só fiz o que achei certo", disse ela. "Mas estou feliz que isso tenha inspirado tantas pessoas. Juntos podemos fazer a diferença." O veterano colocou a mão no ombro de Ava, sorrindo agradecido. "Você deu mais do que comida. Você deu esperança e orgulho a esta cidade. Obrigada por tudo." E assim, o que começou como um simples ato de gentileza em um pequeno café se tornou uma lição duradoura para toda uma comunidade. Que generosidade, coragem e solidariedade podem triunfar mesmo diante da injustiça e da intimidação. Poucas semanas após o incidente, a vida em Cedarville havia retornado ao seu ritmo habitual, mas algo mudou profundamente na cidade. Os moradores, inspirados pela coragem de Ava Johnson e pela dignidade do Sr. Thompson, pareciam mais atenciosos com os outros, mais inclinados a agir com gentileza e respeito. Ava continuou trabalhando no Café Liberty, mas aos olhos da comunidade, ela não era mais apenas uma garçonete. Todos os clientes que entravam pela porta agora conheciam sua história, e muitos vinham não apenas para tomar um café, mas também para expressar seu apoio e compartilhar palavras de incentivo. Graças à solidariedade da cidade e ao gesto inicial de Ava, o Sr. Thompson encontrou moradia estável e uma vida mais digna. Mas mais do que isso, ele recuperou o orgulho e a fé na humanidade. Todas as manhãs, ele reservava um tempo para cumprimentar Ava e agradecê-la, lembrando a todos que às vezes, um pequeno gesto pode mudar o curso de muitas vidas. A comunidade também aprendeu uma lição valiosa: diante da injustiça, o silêncio nunca é a resposta. A mobilização da comunidade, a coragem coletiva e o apoio inabalável foram essenciais para proteger Ava e garantir que a verdade prevalecesse. Com o tempo, a história da garçonete e do veterano foi recontada em escolas, cafeterias e até mesmo em jornais locais. Tornou-se um símbolo vivo do impacto que ações guiadas pela gentileza e coragem podem ter. Um dia, Ava olhou para a cidade pela janela do café e refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Ela sorriu, humilde mas confiante. Ela sabia que o verdadeiro legado do seu gesto não estava no reconhecimento ou nas medalhas,
mas na maneira como inspirou outros a agir com humanidade. E neste pequeno café em Cedarville, entre o aroma do café e as risadas dos clientes, uma verdade simples, mas profunda se impôs a todos: gentileza e coragem, mesmo vindas de um único indivíduo, podem transformar vidas, inspirar comunidades e criar um legado que perdura muito além das aparências.